a lei de sociedade, a necessidade de se viver em sociedade. Mas antes disso, a gente vai fazer uma pequena viagem de 4,5 bilhões de anos, desde o princípio da Terra, desde que a Terra foi criada, né? Há 4,5 bilhões de anos, e olha quem já estava conosco. Desde a criação, Jesus já estava conosco. A vida na Terra, nos seus primeiros organismos, surgiu há 3,8 bilhões de anos. E também há 2,5 bilhões de anos atrás, surgiram os primeiros homos, ainda não sapiens, homos primitivos ainda, que viviam pela savana africana. 2 milhões de anos atrás, esses homos se espalharam pela África e pela Ásia, com suas famílias e sociedade. E há 200 mil anos atrás, surgimos na Terra. O Homo sapiens surge na África e vai se espalhando. E há 70 mil anos, uma revolução muito importante. Quem nos traz isso é o Harari, que é o autor do livro Sapiens, né? Uma história da humanidade. Ele diz que há 70 mil anos ocorreu uma revolução cognitiva. Né? Alguma coisa alterou no cérebro do humano e nós começamos a ter uma linguagem estruturada. Até então tinha uma linguagem de avisar algum perigo, de avisar onde tinha comida, onde tinha água, mas nada muito estruturado. A partir desse momento, o Homo sapiens começa a se diferenciar. Os sapiens, eles chegaram à Austrália em 45 mil anos atrás. Quer dizer, eles já tinham caminhado da África, toda a Ásia, Europa e já estavam na Austrália. E há 16 mil anos atrás, os sapiens já povoavam as Américas. E há 13 mil anos atrás também um fato muito importante. O Homo sapiens é a única espécie humana na Terra. Não havia mais o Homo erectus, não havia nenhum mais. Há 12 mil anos também uma segunda revolução importantíssima, a revolução agrícola. Uma mulher que vivia naqueles grupos nômades, e eles tinham acampamentos, né? E ela viu que jogou algumas sementes fora e essas brotaram. Ela juntou, então, fez uma seara para plantio e viu que isso podia produzir. Produziu mais sementes e aí estava inventada a agricultura. E isso permitiu que o homem vivesse não mais nômade, mas se fixasse nas terras, domesticava plantas e animais, né, que nos ajudavam, e vivia em pequenas fazendas. Se a gente vê naquela figura ali do canto inferior, já havia muros para se proteger de outros homens sábios. Essa proteção que alguns sempre tem os espertos, até hoje. Achavam que era muito melhor roubar do outro do que plantar e domesticar animais. Então passaram a viver nas proteções dos muros das cidades. A cidade mais antiga que se tem conhecimento é Jericó, de 9 mil anos antes de Cristo. Jericó é aquela da Bíblia, das muralhas de Jericó. Damasco também, hoje capital da Síria, 9 mil anos antes de Cristo. Não podemos deixar de falar de Jerusalém, essa cidade que, com tantas guerras, quantas vezes destruída, quantas vezes reconstruída, que surgiu há 3 mil anos atrás, antes de Cristo, perdão. 4 mil anos antes de Cristo, as primeiras civilizações. Os sumérios, que inventaram a escrita, tiveram vários desenvolvimentos. Os egípcios, os fenícios, que eram comerciantes, os hebreus, esses hebreus da Bíblia também, né, antes de ir para o Egito. Ele era uma civilização pastoril. Em 1800, nós temos a Babilônia, que deixou como herança os jardins suspensos, né, das maravilhas do mundo antigo, e também o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escrito, tabletes de barro, né, em tabletes de argila, mas com a escrita cuneiforme, e foi a primeira vez que a sociedade, então, escreve coisas para dominar, né, a atitude dos homens. Em 753 a.C., nós temos Roma, tão importante, não só para o desenvolvimento da humanidade, mas também para o cristianismo. Né? E depois há 2020 anos, chega ele, nosso mestre, Jesus, que vem trazer a sua mensagem, né, o seu consolo, né? E já nos fala de um pai que não era mais vingativo nem cruel. Era um pai amoroso e bom que amava todos os seus, e que ama, né, todos os seus filhos. Ele dividiu a história, porque a história se divide antes de Cristo ou depois de Cristo. Seguiu-se vários fatos históricos. Aqui, mais ou menos há 500 anos, acontece a terceira revolução importante para a humanidade, a científica. A gente emerge da Idade Média, a Idade das Trevas, e a ciência começa a ganhar força para explicar e para ajudar o homem a se desenvolver, ao homem a evoluir. Finalmente chegamos no século XVII,
com Thomas Hobbes, um filósofo inglês. Os filósofos nessa época já tinham abandonado a questão do homem e o ambiente onde vivia. Era saber como o homem agia em natureza, como ele era, né, como indivíduo. E Thomas Hobbes ele nos diz que o homem em sua natureza é mau, precisa da sociedade para freá-lo. Século XVIII tem Jean-Jacques Rousseau, o grande mentor, inspirador de Pestalozzi, mentor de Allan Kardec, que diz que o homem em sua natureza é bom. A sociedade é que o corrompe. Hipólito Deon, Denisard Rivail, o codificador da doutrina espírita, ao lançar o Livro dos Espíritos na questão 766, já da segunda edição, ele pergunta, a vida social está em natureza? E aí eu pergunto antes para vocês. Depois de tudo que a gente viu, que a humanidade evoluiu somente vivendo em sociedade, em grupos, para se proteger, para também agredir, infelizmente, né, para evoluir. O que os espíritos teriam respondido a Kardec? Certamente que Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra, a questão de se comunicar, e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Viram que nessa pequena caminhada a gente já tem uma ideia, né, do quanto é importante a viver em sociedade para o homem. Bem, e seguindo daí nas questões lá do Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Sociedade, na questão seguinte nós temos a questão que aborda se o isolamento absoluto é contrário à lei natural. E os espíritos, né, respondem que sim, porque os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, todos nós precisamos uns dos outros. Às vezes a gente até pensa que pode fazer tudo sozinho, que pode viver sozinho, que não vai depender de ninguém, mas precisamos sim uns dos outros. Sérgio Lopes, palestrante espírita e psiquiatra, né, no livro As Leis Morais e a Saúde Mental, ele nos diz, né, cita a passagem que Jesus diz: vós sois o fermento que deveis levedar a massa. E ele nos faz uma reflexão que o fermento sozinho, lá no potinho dentro do armário da nossa cozinha, ele não serve para nada, ele não faz nada. Agora o fermento misturado com a massa, com o açúcar, com ovos, vai fazer o bolo crescer. Nós podemos, em alguns momentos, ser fermentos e ajudar os outros a crescer, assim como em alguns momentos nós seremos massa e outros colocarão fermento em nós para nos fazer crescer, nos fazer evoluir. Então, sim, precisamos viver em sociedade, precisamos uns dos outros. Na questão seguinte, é abordado, né, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E os espíritos nos respondem que o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, pois não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Então, precisamos dos outros, sim. Kardec ainda faz o comentário lá nessa questão, né? Mais uma vez confirmando, né, que nenhum homem dispõe dessas faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Mesmo naqueles momentos difíceis, assim, quando a gente pensa, às vezes, eu vou morar numa casa lá no meio do mato, eu não vou estar perto de parente, eu não quero ter vizinho, eu não quero ter contato com ninguém. Não. Precisamos sim desses contatos para convivermos. E o Sérgio Lopes nos diz, né, que viver não é o suficiente. Conviver, sim. Né? Conviver significa relacionar. O ser humano, ele é um ser gregário, criado para viver em sociedade. E o seu insulamento é fuga. Então, como eu citei há pouco, né? Não adianta a gente querer ir morar lá na casinha do meio do mato, que estaremos fugindo de obrigações, de compromissos, da convivência, do relacionamento e desperdiçando uma oportunidade de crescer, de evoluir. Negar o mundo, né, não significa abandoná-lo,
mas antes criar condições novas a uma vivência mais solidária. Todos nós podemos pensar um pouquinho mais no outro, pensar no próximo, pensar naquele que eu não conheço tanto, né? Sermos mais solidários, mais caridosos. E na questão 769, é perguntado, né, concebe-se como princípio geral a vida social esteja nas leis da natureza. Mas como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Vejam só, o homem se condena a não ser útil a ninguém. Todos nós podemos sim ser úteis e outras pessoas serão úteis para nós, porque nós, em vários momentos da vida, precisaremos de ajuda, precisaremos do próximo. E os espíritos continuam, né, orientando no Livro dos Espíritos. A questão 770. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Eles são diretos. Duplo egoísmo. Duplo egoísmo porque não se propõe a conviver com os outros para evoluir. E também não permite que os outros convivam com ele para evoluírem também. É o fermento e a massa que a Fabiana falou agora há pouco. E na linha A eles perguntam também, mas não será meritório, Kardec pergunta, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que busca uma privação penosa? E olha só que pergunta, que resposta genial. Fazer maior soma de bem, do que de mal, constitui a melhor inspiração. Isso é, não adianta, né, se macerar, não. Melhor que ele sirva ao próximo, faça o bem. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei do amor e da caridade. Então, aqueles pensam assim, eu vou viver no mato, viver numa caverna, nunca mais quero saber de gente, estão cometendo um grande erro. E esquecem a lei de amor e caridade. E a gente traz algum desses exemplos, desses irmãos que se dedicam ao próximo, fazendo bem aos outros. Né? Nós temos aqui o CTG Carreteiros no Vinha de Luz, eles têm trazido, em algumas ocasiões, ao Vinha, carreteiros, né, que eles arrecadam mantimentos da sociedade aí, e trazem. Esse rapaz de verde no meio é nosso colega Marcos Severo, faz parte desse grupo, Marcos Severo, que estuda no ESD também aqui. Embaixo nós temos os doutores da alegria, aquele pessoal que vai nos hospitais, vestidos de palhaço, né, levar alegria para crianças hospitalizadas, uma coisa muito difícil, também para idosos, para adultos. Vários grupos desses palhaços habitam os hospitais para levar um pouquinho de conforto aos irmãos. E nós temos, né, não podemos deixar de falar, dos trabalhadores espíritas, que sempre tem aquele trabalho permanente em todas as sociedades espíritas em prol dos irmãos. Aqui nós homenageamos em especial o pessoal da Sopa do Vinha de Luz, que estão lá, agora nesse momento de pandemia não podem, mas sempre estão no sábado, está vendo ali a Dona Yara e toda a turma, que está sempre lá, fazendo a sopa ao pessoal que é atendido pelo Vinha. E com eles, né, homenageando a eles, a gente homenageia todos os trabalhadores espíritas. Na questão 771, Kardec pergunta aos espíritos, o que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo de infelizes? Olhem só, agora já é outra noção, né, de situação. Esses se elevam ao se rebaixarem. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. A nossa apostila resume isso também lá no seu texto. E a gente não pode deixar de citar a Madre Teresa de Calcutá, né, Prêmio Nobel da Paz, a Irmã Dulce, em Salvador, e também essa dupla maravilhosa, né, Divaldo Pereira Franco e Nilson, que fundaram lá a Mansão do Caminho em Salvador, que apesar da partida do Nilson, o Divaldo continua tocando esse projeto, eles atendem lá milhares de pessoas por dia. Não podemos deixar de citar também o nosso Chico Xavier e seu mentor Emmanuel. Chico Xavier, é dispensável apresentar o Chico Xavier, tamanha a sua obra aqui no Brasil. E também o pessoal que
faz parte da Defensoria Civil, e também o pessoal que larga, né? Deixa, às vezes, família, deixa de fazer os seus compromissos para vir para as ruas, auxiliar aqueles que necessitam. E na questão 771, também, na linha A, tem uma linha A, e que os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos. Esse não é um retiro do absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. Veja, nós temos vários exemplos. Os faroleiros, né, o pessoal que trabalha em farol, ainda hoje, apesar de ter muito faróis automáticos, aí nós temos o farol do Albardão, né, que fica a 43 quilômetros de Rio Grande, que a Marinha ainda mantém gente lá, e volta e meia, né, é trocada essa guarda lá, para fazer funcionar o farol, que evita muitos acidentes de navios. Aqui nós temos, né, o David Johnston, que era um observador do vulcão Santa Helena, né? Ele estava lá trabalhando para uma entidade que monitorava o vulcão para evitar um desastre maior, mas aí o vulcão explodiu em 1980, ele estava a 3 quilômetros do vulcão, não teve tempo de fugir, seu corpo até hoje não foi encontrado, mas ele fazia esse trabalho abnegado também. Agora, quem viu o programa Fantástico no domingo, viu o pessoal lá no meio da Antártica, né, 2.500 quilômetros para dentro, naquela estação de lá da criosfera lá. E também tem a estação da Antártica também, né, a estação Comandante Ferraz. E nós temos também o pessoal que trabalha na estação espacial também, consertando satélite, botando satélite, ou fazendo experiências, né, em prol da humanidade. Para quem é mais velho um pouco, deve se lembrar que em Porto Alegre nós tínhamos um leprosário. Isso, até aí 50 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas eram isoladas da sociedade por terem a lepra. Aí no início dos anos 70 se descobriu um remédio, trocaram até o nome para hanseníase, mas havia um pessoal que trabalhava, abnegado lá, que trabalhava para esses pacientes, que geralmente iam para lá viver até o fim da vida, porque na época não tinha cura. Alguns moram até hoje lá porque voltaram para a sociedade e seus parentes já nem existiam mais. E eles voltaram, não se adaptaram mais à sociedade. E o hospital ainda funciona, onde os doentes mais graves do Hospital São Pedro vão para lá, para essa colônia mesmo. É uma pequena cidade. E eu trabalhei numa instituição bancária que pagava o salário desse pessoal, e cada vez que eles iam lá eram nas festas. Eles eram muito bem-humorados, né? Bem bacana isso de se dedicar ao próximo. E tem umas enfermeiras da FEB que abandonaram tudo aqui no Brasil e foram para a Europa, né, trabalhar nos hospitais americanos de campanha, né, cuidando dos feridos da guerra.